Fiz cirurgia em 2017. Depois não fiz mais consulta. Preciso retornar para acompanhamento? Esse é o 10 Minutos com o Cirurgião, um quadro aqui do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. E aí, Daniel, precisa voltar para acompanhamento ou não? Recebemos 3 perguntas sobre isso, sobre acompanhamento após cirurgia de tireoide. Quanto tempo depois da cirurgia da tireoide preciso continuar o acompanhamento? E quem fez tireoidectomia total precisa fazer exames pelo resto da vida? E daí, Ackley? Então, tu tem experiência de causa, né? Para quem não sabe, o Ackley é tireoidectomizado, ele já operou a tireoide. Fui operado pela melhor equipe do sul do país, a Unicap. Do sul não, né? Não, mas é que eu não quero arrumar treta lá pra cima. E daí? Você precisa fazer acompanhamento o resto da vida? Então, vamos tentar dividir isso por partes. Por que é a dúvida das pessoas? Porque todo mundo tem na cabeça, quando tem um câncer, que tem que acompanhar 5 anos e depois, se não voltou, tá curado. Exatamente. Né? Só que tireoide é um pouquinho diferente, né? Então, isso é por quê? Porque os trabalhos são feitos até 5 anos de acompanhamento, depois as chances da doença voltar são muito pequenas, então considera-se curado. Tireoide, esse acompanhamento já se fala em 10 anos, né? Já tem trabalhos acompanhando 10 anos. Eu já tive casos de recidiva com 7, com mais 9, de 10 anos. Exatamente. Então, não é todo câncer que a gente acompanha só 5 anos. E tem um outro fator aí, né? Se você é tireoidectomizado total, você vai tomar hormônio o resto da vida. Então, tem que acompanhar. Você vai ser obrigado a acompanhar o resto da vida. Então você não está acompanhando só o câncer, né? Eu digo para os pacientes que o câncer da tireoide é mais difícil de voltar. Mas pode voltar depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então o acompanhamento é fundamental. Exatamente. Só que nas perguntas eles não especificaram tireoidectomia total por doença benigna ou por câncer. Exatamente. Então, Ackley, quando for uma doença benigna, quando não for câncer, ele tem que acompanhar mesmo assim? Ele vai fazer o controle hormonal, né? Ele pode ser... E aí, depois de um tempo, com o hormônio estabilizado, esse controle pode ser espaçado aí 1 ano, 1 ano e meio, mas é importante de tempo em tempo fazer um exame de sangue para controle hormonal. Mas ele não vai, por exemplo, fazer a busca por recidiva, por linfonodos, não vai dosar tireoglobulina, que é um marcador que a gente tem. Exatamente, ou no caso do carcinoma medular, a calcitonina. Então, é um acompanhamento diferente de quando é maligno, né? Você não vai precisar voltar de 6 em 6 meses. Até, às vezes, no ajuste hormonal tem que voltar, e às vezes até menos de 6 meses, né? Porque muda a dose muito frequente. Exatamente. Né? Ganhou de peso, perdeu peso. Mudou. E assim, Ackley, no momento que a pessoa atinge, essa é a dose correta, o paciente fez aquela dosagem do TSH, do T4 livre, está correto, ele vai tomar essa mesma dose a vida inteira? Em teoria ele ia, mas isso pode mudar, né? Então, assim... o hormônio ele é muito sensível, é microgramas, a absorção é muito sensível. Eu li uma vez um trabalho que fala que ele é absorvido de 30% a 80%, ou seja, é uma variação muito grande para o que é microgramas, né? Então, qualquer doença intestinal que altere o pH gástrico, altere a absorção, vai mudar a dose do hormônio, ganho de peso, perda de peso, medicamento que incluiu, até alimentação às vezes, né? Se não respeitar o jejum, tudo isso pode alterar a dose do medicamento. Então, por isso que o controle de tempo em tempo é fundamental. E quando tem essas alterações, precisa repetir o exame. Troca de marca, eu já tive isso. Troca de marca. Eu troquei de marca e meu TSH e foi lá para as alturas, né? Então... E além disso, a nossa necessidade muda, né? Sim. Então tem épocas que a gente fica doente, muda um pouco mais, precisa de mais ou precisa de menos. Tem gente que no verão precisa de uma dose, no inverno precisa de outra dose. Se está muito estressado, se está fazendo muito exercício, precisa de uma dose, se está mais tranquilo, precisa de uma outra. Então, essa necessidade também muda. Então, isso a gente também tem que levar em consideração. No caso desse de doença benigna. Doença maligna, a gente tem um acompanhamento de 6 em 6 meses, pelo menos, né? Com a dosagem do hormônio, mas também a dosagem dos marcadores, da tireoglobulina, ou no caso do carcinoma medular, da calcitonina. Né? Daí a gente tem que ver 2 questões, né? A gente tem que ver a dose do hormônio está correta e se o tumor está controlado. Exatamente. Né? Exatamente. Que exames que a gente usa para ver a dose do hormônio? Para a dose do hormônio, TSH e T4 livre.
E T3 reverso, T4 total, não se faz? Não, cara, assim, ó. Tu já pediste alguma vez a gente esses tem que exames? trazer um dia, aí vai dar briga, né? Vai virar de cabeça para baixo, mas a gente tem que trazer um dia alguém para falar sobre o uso de T3. Porque, assim, é uma parcela muito pequena da população que precisa, que usa T4, e a Carol ainda falou no podcast, né, que hoje é menos, mas era prescrito a rodo isso, claro, né? E antes tinha na farmácia para vender, hoje em dia não tem exatamente. Mais. E tem um percentual pequeno da população que vai precisar, mas não é a regra geral, 85, 90% não vão precisar. Né? E não se pede T3 não. Reverso em casos assim normais, são casos raríssimos que a gente pacientes internados, doentes, então assim, tem toda uma justificativa para esses exames, exatamente, e não como rotina, né? E para controle da doença, tireoglobulina e antitireoglobulina. Tireoglobulina, anticorpo antitireoglobulina, se for positiva, né? Porque se for negativa, faz uma, duas vezes, não tem mais necessidade. E normalmente ultrassom. E ultrassom também. Né? E ultrassom para avaliar. No primeiro ano eu solicito de 6 em 6 meses e a partir daí anualmente. Pelo menos uma vez por ano, ou se tiver alguma alteração. E é importante uma coisa que é um bom ultrassom, né? Que foi o que levou a gente a querer ter o nosso serviço de ultrassom aqui. É um ultrassom que avalie, porque assim, depois você não tem mais a tireoide, você não vai avaliar a tireoide, você tem que avaliar o pescoço. E muitas vezes é até mais difícil avaliar uma área já operada. Exatamente. Tem muita reação de corpo estranho, muito granuloma, linfonodos reacionais. E às vezes isso é motivo de confusão e até de estresse para o paciente. Tem que ter uma experiência boa quem faz ultrassom. A gente tem a sorte de ter um aqui dentro da clínica que faz bem. Exatamente. Né? E acho que é isso, né? É isso. Então, precisa manter o acompanhamento o resto da vida, não necessariamente com um cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes é com endocrinologista. Na verdade, na maior parte das vezes, esse acompanhamento a longo prazo é com um endocrinologista. Nós costumamos acompanhar o paciente aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Depois, se os exames estiverem todos bons, se for um tumor muito tranquilo, nós costumamos, aqui na cirurgia de cabeça e pescoço, dar alta para os pacientes. Eu vejo que não tem necessidade de pacientes de baixo risco, 2% de chance da doença voltar, de ficar vindo cirurgião de cabeça e pescoço, endocrinologista. Nos dois, não tem necessidade. Toda a vida, né? Então, assim, acaba que vai. Os pacientes de alto risco, aqueles com metástase à distância, aí é uma outra conversa, o acompanhamento tem que ser um pouco mais intenso. Mas também é uma raridade. Né? Não é o normal, não é o comum. Exatamente. Então é isso, esse é o 10 Minutos com o Cirurgião, que responde as suas dúvidas enviadas nas nossas redes sociais, na minha, do @Dr. Ackley, @Dr. Daniel Hortelado, e no @Nuclinicap, ou nos nossos colegas, no Instagram da Camila, do Gustavo, todos eles ali, você vai enviar perguntas e a gente vai reunir, compilar e responder aqui nos 10 Minutos com o Cirurgião. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.